Oi, eu vou pedir um pouco de sua paciência para você me ouvir sobre fatos históricos recentes que estão sendo usados na campanha de uma forma distorcida. Eu comemoro com muita alegria o fato de que Jair Bolsonaro está pedindo para que as pessoas não participem de atos agressivos contra outros eleitores que não votam nele. Isso é louvável, embora eu acho que ele tem que insistir mais e com mais veemência. Da mesma forma, acho ótimo que o seu adversário, o Lula, travestido de Fernando Haddad, esteja conclamando pela paz. Existe ali um clima tenso. Eu já disse que essa eleição não é violenta, mas existe um clima tenso. E esse clima tem uma origem, eu vou contar para você qual é. A origem desse clima tenso é a campanha de 2006. Tinha acabado de ser revelado o escândalo do Mensalão e todo mundo achava que o Lula estava perdido. O Antônio Carlos Magalhães fez até uma frase famosa quando se negou a liderar um impeachment do Lula. Não, vamos deixar chegar na eleição e aí nós vamos sangrar o porco. O Fernando Henrique concordou com isso. E o resultado é que o Lula escapou incólume, disputou a eleição, ganhou, depois elegeu Dilma e depois elegeu Dilma e Temer de novo. Só que para fazer isso, ele teve que criar uma dissensão entre o Brasil. Ele criou o Brasil do bem, na teoria, o dele, e o Brasil do mal. Um Brasil vermelho e um Brasil azul. Bom, o Brasil vermelho ganhou aquela eleição e ficou sempre esse clima de guerra entre os dois lados que foi instalado por ele, pelo Lula. Ou talvez o Fernando Haddad não estivesse participando tão ativamente da campanha e não se lembre disso. Pois bem, eu vou contar para ele também, para ele ficar mais a par de como são as coisas, a biografia daquele que ele está representando na campanha, né? Eu até cheguei e falei já para vocês, eu cheguei a escrever esse livro aqui, O que Sei de Lula, né? Que eu lancei em 2011. Então, esse livro eu abro contando uma história. Eu assisti a uma reunião do Lula, de quem eu era amigo, apesar dele dizer que não me conhece, a pedido de Alexandre von Baumgarten, com um agente do SNI, a mando do general Otávio Aguiar de Medeiros, que era o comandante do SNI, para saber se era verdade que Lula não ia apoiar a anistia, e eu assisti o Lula dizendo para ele que não ia apoiar, porque não queria nada de saber desse pessoal da esquerda que estava lá na Europa. Isso até está registrado no livro. Também ele falou ao Cláudio Lembo, quando o general Golbery mandou o Cláudio Lembo pedir a adesão dele à volta dos exilados, e ele se negou a dar. Essa reunião é estranha porque havia uma certa, digamos, um certo conhecimento entre o agente e ele. E eu só fiquei esclarecido a esse respeito quando eu li esse livro aqui do Romeu Tuma Júnior, filho do Romeu Tuma, é claro, chamado Assassinato de Reputações, e é nesse livro que o Tuma conta que o Lula era o agente Barba, que dava informações ao pai dele lá no DOPS. O pai dele dirigia o DOPS, substituindo o lugar que foi do Sérgio Paranhos Fleury. Pois é, o Tuma conta alguns detalhes, como o fato do Lula estar na janela do carro, quando ele saiu com os agentes do DOPS para o enterro da mãe, o fato de ele dormir no sofá da sala do Tuma pai, lá no DOPS. Agora, o que é mais gritante no caso é que isso nunca foi contestado. Nunca. Quer dizer, nunca ninguém foi à justiça para dizer, não, é mentira do Tuma. Logo, eu só posso achar que aquela história de que o Lula foi agente da polícia, da ditadura, é uma história que nunca foi desmentida, no mínimo. Bom, eu tenho outras histórias ruins para o Haddad ficar sabendo sobre aquele que ele cede para ele o codinome, né? Por exemplo, quando eu frequentava o ABC, eu frequentei a casa do Lula, a casa de operário, eu achava estranho as visitas desse Mauro Marcondes, que hoje está preso em Brasília. Aparecia com os envelopes pardos nas reuniões e tal, mas nunca nem registrei isso no meu livro. Só que agora apareceu a delação do Emílio Odebrecht, dizendo que o Lula vendia greves. Ou seja, ele pagava para o Lula evitar greves lá em Camaçari. É uma delação premiada, o Emílio Odebrecht não tinha
Por que mentia? Até porque ele era conhecido com o codinome O Amigo. Era um amigo do papai, lá do Marcelo Odebrecht. O Lula tem muitas histórias bastante complicadas que não entraram nesse meu livro, porque eu só vinha conhecer depois, né? Todas as histórias que vocês sabem, da propina para o Instituto Lula. Tem uma história no meu livro também muito confusa sobre a morte de Celso Daniel. E isso aí não faz de Lula um santo, né? Um padroeiro, um padrinho, né? É claro que isso está na história e não se conta essa história direito. Talvez o Haddad não tenha tido tempo de aprender e que por isso ele está, sacrificando o seu adversário na tentativa de alcançá-lo no número de votos e superá-lo para poder ganhar no segundo turno, né? Uma coisa, por exemplo, que ele tem insistido muito é que as pessoas que votam no Jair Bolsonaro, que é o outro candidato, são pessoas neofascistas. É uma declaração bastante difícil de ser comprovada. O fascismo não existe mais e o neofascismo é um movimento muito particular de grupos extremistas da Europa contra os migrantes que invadem os seus países e competem com eles no mercado que não se configura no Brasil. A verdade é que, como o grupo de esquerda que compõe o PT sempre se acostumou a tratar todo mundo que for adversário de fascista, ele também entra nessa. Mas nessa luta dele contra os neofascistas, ele esquece de dizer da sua origem stalinista. Esses estelionatos, por exemplo, que ele andou praticando, sobre os quais não vou falar porque você já ouviu o meu vídeo a respeito, são tipicamente truques stalinistas retransmitidos para o Ocidente pelo grande escritor marxista italiano Antonio Gramsci, que aliás escreveu na cadeia. Era um exemplo que o Lula podia seguir, está na cadeia, está escrevendo os seus livros, assim como o Hitler, por exemplo, que ele declarou para a revista Playboy que admirava muito. Eu vi, por exemplo, o Haddad dizendo aos repórteres à saída da missa, na qual ele caiu do cavalo, como Paulo de Tarso, São Paulo, né, e se converteu ao catolicismo, mas ele, ao se converter ao catolicismo, ele esqueceu algumas regras básicas. Eu fui seminarista, eu estudei para ser padre. Uma das coisas que eu aprendi é que sempre que você comunga, você está absorvendo o corpo de Cristo. Então, você acabou de comungar, você vai para o lugar onde você está na igreja, se ajoelha e fica retirado durante algum tempo, meditando, para poder aquela comunhão ter um sentido espiritual para você. Não foi o que ele fez. Outra coisa que eu aprendi, que o cristianismo é a compreensão, é a paz, é o entendimento do outro lado, né? Aí ele sai da igreja para fazer fofocas de marocas com a imprensa do lado de fora, encontra com a senhora que reclamou pelo fato de ele ser a favor do aborto e ter comungado. Eu várias vezes comunguei na vida, mas nunca pensei se sou contra ou a favor do aborto para comungar. Mas uma coisa que eu aprendi no seminário e na vida é que você comunga quando você está limpo de pecado. Então, normalmente, você se confessa antes de comungar, o que ele não fez, mas ele contava ali com a cumplicidade do padre, um padre marxista, né, o padre da Igreja da Teologia da Libertação. Agora, ao mesmo tempo, ele demonstrou um espírito muito anticristão, não apenas a ficar detonando a figura do adversário, mas também dos eleitores. Ora, imagina, os evangélicos apoiaram o Bolsonaro, então os evangélicos não são cristãos, como os católicos são. Onde foi que o Haddad aprendeu isso, né? É claro que o Bolsonaro pode ser criticado por ter elogiado o coronel Ustra no impeachment da Dilma, mas é bom que o Haddad não se esqueça que até agora o Lula não desmentiu, não o declarou, não falou fortemente, não mostrou provas de que não foi agente da ditadura. Ou seja, tudo indica que o Tominha tem razão e ele foi o Barba mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você faça bom proveito do que eu lhe falei aqui e se por acaso você gostar desse vídeo, inscreva-se no meu canal, que aí você vai ficar sendo notificado dos próximos que eu vou fazer. E eu vou fazer muitos, viu? Prepare-se. Tchau.